Olá Helena, estou lhe enviando essa história para que possamos ajudar mais pessoas. Como me curei da gastrite apenas com um chá maravilhoso que faço questão de ensinar. Compartilhe esse vídeo para ajudar alguém que está passando pelo problema o qual sofri tanto. Gastrite nervosa. Dona Clarice acordou com aquela dor conhecida. Aquela fisgada no estômago que parecia cutucar por dentro. Como se algo a corroesse lentamente. Já fazia meses que aquilo vinha acontecendo. E o pior é que estava se tornando uma rotina. Mal ela abria os olhos pela manhã e o desconforto já acompanhava até a cozinha. Às vezes, nem conseguia tomar café com pão, pois o enjoo tomava conta ao ponto de fazê-la sentar e respirar fundo, para não colocar tudo para fora. A filha dizia que ela precisava ir ao médico, mas Dona Clarice, teimosa, como uma boa senhora do interior, insistia que era apenas nervoso, uma fase ruim, ou até mesmo um olho gordo. O fato era, ela tomava tudo quanto era chá, simpatia, conselho de amiga, e nada parecia funcionar. Era como se a dor fizesse questão de lembrá-la que ela estava ali, firme como uma visita indesejada que não queria ir embora. Certo dia, Maria, a vizinha da frente, trouxe um novo remédio caseiro que a prima usava para a azia. Suco de batata crua, com cenoura e umas gotas de limão. Dona Clarice fez careta só de ouvir, mas topou. Afinal, já tinha tentado chá de boldo, leite com hortelã, bicarbonato com limão, folha de goiabeira e até uma simpatia que envolvia passar um galho de arruda no umbigo e jogar na esquina. Mas tudo terminava da mesma forma. O incômodo voltava, às vezes mais forte, como uma provocação. Mesmo assim, ela persistia. Sentia que alguma coisa, uma hora, ia funcionar. Porque era o que ela conhecia, a força da traição da natureza, da fé e das receitas passadas de geração em geração. Mas a cada dia que passava, a dor parecia zombar disso tudo. Foi numa noite mais difícil que Dona Clarice percebeu que algo estava errado de verdade. O enjoo estava tão forte que nem água descia direito. Sentia-se fraca, sem ânimo, sem apetite. A dor já não era mais física. Ela começava a se isolar, a evitar as vizinhas e recusar os convites para as reuniões da igreja e até as chamadas da neta pelo celular. Seu mundo estava encolhendo em volta daquela dor no estômago. Naquela madrugada, ela chorou. Não é dor, mas de cansaço. Estava exausta de tentar tudo e não ver melhora. Era como se o corpo estivesse tentando lhe dizer algo, mas ela ainda não conseguia entender o quê. Foi nesse momento que, pela primeira vez, ela mesmo disse em voz alta: "Acho que vou ter que procurar um médico." Essas palavras ditas no escuro do seu quarto tiveram o peso de uma confissão. Não era fácil para ela aceitar ajuda externa. Sempre confiou mais na natureza do que em receitas com nomes complicados. Mas algo precisava mudar. Ela só não fazia ideia de que a sua cura estava sim na natureza. Mas não é em qualquer planta. Estava escondida em uma folha que ela ainda não conhecia. Dona Clarice finalmente criou coragem e marcou uma consulta. Chegou ao posto de saúde, com passos lentos, a bolsa apertada no braço e o estômago embrulhado como sempre. Na sala de espera, observava o vai e vem das pessoas, os olhares apressados e se perguntava se realmente precisava estar ali. Parte dela ainda acreditava que tudo aquilo era um exagero. Mas quando foi chamada pelo médico, ele fez as primeiras perguntas. As palavras começaram a sair sem que ela notasse. Contou sobre as dores que a impediu de comer direito, os enjoos matinais, as noites em claro e o mal-estar que parecia consumir suas forças. O médico, um rapaz novo, escutou com atenção, fez anotações, pediu alguns exames e, com um olhar sério, deu o diagnóstico: gastrite nervosa. Dona Clarice não entendeu direito o que era aquilo, mas nervosa ela compreendeu muito bem. Seu coração apertou. Começou o tratamento, como o médico havia recomendado, os remédios antes das refeições,
Nada de café, fritura, nem comidas apimentadas. Tentou seguir direitinho, mas a rotina não era fácil. A comida, sem sabor, a deixava triste. A ausência do cafezinho da tarde parecia tirar sua alegria. E o tal controle emocional? Como controlar a ansiedade? A saudade do marido falecido? As contas super apertadas? E o medo constante de adoecer de vez. Era como se o corpo estivesse curando um lado, mas o coração piorava pelo outro. Mesmo tomando os medicamentos, a melhora era lenta. Em alguns dias, a dor parecia amenizar, mas logo voltava com força. Dona Clarice começava a perder a esperança. Sentia-se prisioneira da própria rotina, limitada pelos cuidados e pela insegurança. Já não queria mais visitar ninguém, nem fazer suas caminhadas no fim da tarde. Tudo parecia difícil, pesado, e a sensação era de que nada fazia efeito. Sua filha notava seu abatimento e insistia para que ela voltasse ao médico. Mas Dona Clarice se recusava. É nervoso mesmo, e isso não tem remédio, dizia tentando fingir que não estava tão mal quanto realmente estava. As vizinhas continuavam levando sugestões, receitas novas e até mesmo um garrafão de chá que prometia ser milagroso. Dona Clarice experimentava tudo, sempre na esperança de se livrar daquela dor. Mas era como lutar contra um fantasma invisível, silencioso e persistente. Até que, numa dessas tardes, em que sentou na varanda para tomar um ar, uma figura inesperada cruzou o caminho. Dona Zefa, a velha benzedeira da rua de cima, caminhava devagar, com seu lenço colorido na cabeça e um ramo de folhas na mão. Sentou-se ao lado de Dona Clarice e, sem que ela dissesse nada, olhou nos olhos da senhora e falou com firmeza: "O que você tem, minha filha? Não é só do estômago, é do espírito também, e eu vou te ajudar. Você já ouviu falar de espinheira santa?" Dona Clarice olhou para Dona Zefa com uma certa curiosidade, misturada com aquele ceticismo teimoso que a carregava no peito. Espinheira santa? Nunca tinha ouvido falar. Sabia que boldo, camomila e hortelã, mas aquela planta era novidade para mim. Dona Zefa explicou com paciência que a espinheira santa era usada há gerações para tratar problemas no estômago, principalmente gastrite, refluxo e até úlcera. Disse que a natureza era sábia e que muitas vezes o remédio estava ali, no quintal, esperando para ser notado. Dona Clarice ouviu, mas ainda estava dividida. Já tinha tentado tantas coisas. O que uma planta diferente poderia fazer agora? Mesmo assim, aceitou as folhas de Dona Zefa, que lhe entregou, e prometeu que tentaria. Afinal, o que mais poderia perder? Naquela noite, Dona Clarice preparou o chá como Zefa orientou. 2 folhas para cada xícara de água, deixa ferver por 5 minutos, coar e tomar morno, 2 vezes ao dia. O cheiro era suave, levemente amargo, mas não desagradável. No começo, não sentiu muita diferença, mas continuou. No 3º dia, percebeu que acordou sem enjoo matinal. No 5º dia, conseguiu comer uma fatia de pão sem a queimação costumeira. No 7º dia, teve coragem de sair para varrer a calçada, coisa que não fazia há semanas. A melhora era lenta, mas real. Não era apenas o chá, era como se o cuidado com ela mesmo estivesse voltando gota a gota. Enquanto isso, os exames pedidos pelo médico do posto continuavam sem previsão. Clarice sabia que, por não ter condições de pagar particular, teria que esperar a fila do SUS. E esperar, nesse caso, significava meses, talvez mais de 1 ano. Foi exatamente isso que aconteceu. O exame endoscópico, aquele que revelaria de vez a gravidade do problema, só saiu 10 meses depois da consulta. Quando chegou o dia do exame, ela já estava bem. Ela não tinha mais dor, mas mesmo assim ela foi lá fazer o exame. Quando saiu o laudo, ela ficou toda emocionada, porque o laudo não deu nada. Falou que ela estava muito bem. E até o cansaço acumulado, o desânimo, que fazia parte dela, já tinha acabado.
Então ela voltou a frequentar a igreja, retomou a conversa com as amigas, com a neta e fez um canteiro de erva medicinal. O tempo foi passando, a dona Clarice não apenas se sentia melhor fisicamente, o chá de espinheira santa passou a fazer parte da sua rotina. Todas as manhãs ela tomava o seu chazinho para depois começar o dia. Dona Clarice ficou tão entusiasmada com a sua cura que começou a falar sobre espinheira santa para todo mundo. Na padaria, na fila do mercado, nas conversas da calçada, ela sempre dava um jeito de puxar o assunto. Muitas vizinhas começaram a pedir mudas, outras queriam saber como preparava o chá corretamente. Algumas até apareceram na casa dela com caderninhos na mão, prontas para anotar a receita. E foi assim que, sem perceber, Dona Clarice virou uma espécie de referência no bairro. A senhora da espinheira santa, a mulher que venceu a gastrite sem depender de remédios caros. Em uma tarde, apareceu por lá uma moça chamada Simone. Ela estava abatida, magra, com os olhos fundos e o semblante carregado. Disse que sentia muitas dores de estômago, vivia tomando antiácido e não conseguia marcar exame no SUS há quase um ano. Dona Clarice se viu nela. Era como olhar para o próprio espelho de alguns tempos atrás. Com carinho, pegou na mão da jovem e disse: "Calma, filha, você vai melhorar." Entregou algumas folhas de espinheira santa, ensinou o preparo e pediu que ela voltasse na semana seguinte. Simone voltou e na outra também. E assim como havia acontecido com Dona Clarice, a melhora foi surgindo aos poucos, dias após dias. Aquilo mexeu profundamente com Dona Clarice. Ela começou a refletir sobre o quanto o conhecimento simples, muitas vezes desacreditado, tinha o poder. Percebeu que as pessoas estavam cansadas de esperar por soluções que não vinham por exames demorados, por médicos que não olhavam nos olhos. Elas precisavam de acolhimento, de escuta e de afeto. E ali, naquele quintal humilde, cercado por folhas verdes e xícaras de chá, tudo isso acontecia. Era como se cada planta carregasse uma parte da cura, mas o resto vinha da troca, do cuidado coletivo, da fé que renascia entre uma história e outra. Clarice não era curandeira, nem se achava dona da verdade, mas sabia, no fundo do peito, que estava fazendo algo certo. Sentia-se útil, viva, necessária. E por isso decidiu continuar. Enquanto tivesse saúde, enquanto houvesse alguém precisando de ajuda, ela manteria os encontros. Porque descobriu na dor e na cura que o conhecimento mais poderoso é aquilo que se compartilha.